Boa noite para os irmãos, em nome de Jesus Cristo. É um privilégio para a gente estar aqui mais uma vez. Também a irmã Rosângela, que está conosco, está melhor, né? É um pouquinho, vou ter que fazer uma cirurgia. Vamos orar. O irmão Célio pede oração pela Maria Clara, também está passando mal, febre, vômito. Ele está aqui ele está no UPA ali de Santa Luzia. Ele disse que se desse aqui no culto, mas estava muito cheio lá, ele provavelmente não vai vir. Então orar por ela, para que Deus possa conceder a cura, Nós estamos nessa dimensão de enfermidade, de problemas, mas Deus quis assim, É a vontade de Deus. Ele sabia de tudo isso antes de nos enviar para cá, E Ele tem seus propósitos conosco. Cada um Ele trata de uma forma, de um jeito, mas Deus está te dando crescimento espiritual, Amém. Deus está firmando suas raízes quando Ele permite que os ventos batem sobre você, as lutas venham, tempestade e tudo mais, e às vezes você e eu reclamamos: por que tanta coisa, Senhor? Por que isso? E Deus está dando firmeza para você, E o vento passa sobre as árvores e elas balançam, as raízes se aprofundam mais ainda, Então, e também Deus não quer que nós sejamos crentes sensíveis, que estão na igreja e por qualquer coisa vamos embora, Estamos na igreja como aquelas partes, aqueles crentes no dia de Jesus, que quando tinha multiplicação de pães, de peixe, eles estavam felizes, mas depois que veio o ensinamento, Deus começou a ensinar a palavra, eles foram embora. E a gente sabe que a palavra nos molda, A palavra nos transforma, a palavra é Deus em nós. Então, a gente sabe que Deus permite essas coisas, nada acontece sem que Deus permita, e a Bíblia fala que todas as coisas juntamente, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então a palavra a palavra se cumpre, Então orar por ela. Agradecemos também a oração pela menina que foi fazer cirurgia hoje, a Sofia, A cirurgia foi bem sucedida, ela já está no quarto, Domingo oramos por ela, O pai agradece. E vamos ficar de pé então para orar pela Maria Clara e os demais pedidos de oração, pela irmã Rosângela, que vai ter que passar pela cirurgia também. Os demais que pedem oração, até por outras causas mesmo, Tem o Alves pedido de oração em Daniel, no caderno. O Daniel aqui pediu. Continuar orando pelo irmão Stefferson de Volta Redonda. Eu não sei, ele está querendo um culto no sábado que vem lá na casa dele, mas eu preciso confirmar com ele, Disse para ele que me dá a confirmação, porque até eu disse, se a gente não fosse fazer o culto lá, a gente teria um outro culto de consagração aqui, claro, dentro das possibilidades, entendeu, senhor? Mas parece que ele está querendo o culto lá mesmo, mas eu vou confirmar e a gente põe no grupo, Pedido de oração é para Cristiane Amorim, Está internado. Então vamos continuar orando, entregando todos os pedidos. Por irmão Stefferson, pela vida dele espiritual, isso eu estou pedindo por ele, para que ele se reconcilie, porque ele estava há muito tempo não afastado propriamente por estar, mas a ausência de igreja ali, de pastor, Então fez com que ele ficasse mais afastado, e eles estão pedindo, regressando, Depende muito das nossas orações. Ele disse, a esposa dele disse que não é fácil, Não é fácil a pessoa que está afastada voltar. Quem está do lado de cá, da graça, É a mão de Deus, não é você? Então para a gente é muito fácil, é fácil largar isso, é fácil deixar de fazer isso, parar de olhar isso e assim por diante. Mas Deus está trabalhando com você ao longo dos anos. O poder de Deus vem através de justificação, santificação, aqueles que já chegaram ao batismo com o Espírito Santo. Então são vidas diferentes, a gente não pode associar, botar a mesma. Você não pode exigir de uma pessoa que está começando o mesmo de uma pessoa que já está anos na igreja. Então são vidas diferentes, mas todos são filhos de Deus e tudo é uma obra de Deus, Só não é aconselhável que aqueles que estão no passo de justificação ou santificação fiquem muito tempo ali. Nós temos que chegar logo ao terceiro passo, para que todos nós estejamos
selados e prontos para esse dia da redenção. Então vamos orar então, né? Logo após vamos ler a palavra. Se Deus nos der graça, nos conceder, eu creio que Ele nos dará mais uma reunião abençoada, como sempre Ele tem nos dado. Ora pelos irmãos da Peruna também, né? Hoje eu falo com o irmão José e outros, vamos orar. E por todos aqueles, irmão, que não podem, haver pessoas querendo ter culto como esse, e não tem, né? Aquela irmã lá, que você sabe, dos Estados Unidos, já estão há meses, já diz que até anos, eles não têm culto, né? Já foram certa distância para procurar um culto. Não tem culto porque não tem pastor, realmente na região falta pastor, né? E aonde tem, parece que não tem culto de pastores pregando, parece que é só o tocar a fita, mas é distante da onde ela congrega, ou seja, ela mora. Então, para você ver o privilégio que Deus tem te dado, né? Você já está próximo, né? Você tem praticamente a igreja dentro de casa, né? Facilidade de vir na igreja. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, pelas respostas dadas a esses, Pai, que pediram oração, como o caso da Sofia, que ia passar por aquela cirurgia, aquela jovenzinha, e foi tão bem sucedido. Nós sabemos que foi o Senhor que operou através dos médicos, ó Deus. Só o Senhor pode dar trazer sucesso a uma cirurgia, ó Deus. Agora nós oramos pela recuperação dela, que ela tenha uma boa recuperação, Senhor. E na outra que ela vai ter que fazer alguns meses mais, daqui mais alguns meses, mas desde já te agradecemos pelo Senhor já ter operado ali, Senhor. Olhe, Pai, pelos pedidos de oração dos demais aqui, a Maria Clara, Senhor, que se encontra ali naquele hospital, sentindo-se mal, febre, assim por diante, sendo ali, esperando para ser medicada. Nós oramos, Pai, que o poder curador de Jesus Cristo venha sobre a vida dela, Senhor. Liberte aquele corpo físico que crê no Senhor, nós cremos, aquela alma, aquela vida que crê no Senhor, e o Senhor disse que sinais seguirão os que creem. Pai, um dos sinais seriam que nós seríamos curados, os demônios seriam expulsos. Ó Deus, o Senhor disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Senhor, ela não está aqui para impor as mãos sobre ela, mas mesmo nós sabemos que quanto ao gentil, eles são curados pelo poder da palavra, Senhor. Amém. Foi mostrado naquele centurião gentil que disse: diga uma palavra e meu criado sarará. Amém. Oramos que o Senhor a cure ali, Senhor. Amém. Ela possa ficar bem agora e ir para casa. Ó Deus, e nós sempre te daremos glória e honra, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Olhe pelos demais pedidos, Pai. Tem um servo ali que pede para que o Senhor abra as portas para ele, do seu trabalho. E os demais, Senhor, todos os demais pedidos, esse pedido aqui que está no caderno, Senhor, pessoas que têm que passar por cirurgia, mas nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor cura, que o Teu nome seja glorificado, Pai, no operar, tanto na cura direta de Deus, como através da medicina. Nós cremos nisso, Senhor. Tome em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é o nosso doutor Jesus. O Senhor, quando move e opera, o Senhor faz o milagre sem deixar sinal, e não precisa de anestesia, Senhor, e faz o milagre, Senhor. Assim ajuda-nos e toma-nos agora em Tuas mãos, nesses momentos que estaremos falando um pouco de Sua palavra. Possa o Senhor se agradar de falar conosco, nos usar para falar e para pregar e para ouvir as Tuas palavras. Abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, e que o poder da palavra, Senhor, mova de tal maneira em nossas vidas, que após a palavra ser pregada, o Espírito Santo tenha liberdade de mover em nossos corações, Senhor, transformando as nossas vidas, nos libertando de todo mal, pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim abençoa nós, todos os teus servos, nosso Sérgio, minha Rosângela, e todos os demais que precisam do mover de Deus, tanto no físico como no espírito e também na alma, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler aqui no Velho Testamento, no livro de Levítico, né? No capítulo 23 de Levítico.
versículo 1. Todos acharam? Acho que virar a caixa um pouco para cá fica melhor. Por causa da gravação, né? Veja. As festas solenes do Senhor. Levítico 23, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes a solenidade do Senhor que convocareis. Serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. 6 dias obras se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Versículo 4. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos ázimos do Senhor. 7 dias comereis ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegarde a sua cega, e então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o 1/4 de 1 hin. E então comereis pão. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao sétimo sábado. Contareis 50 dias, e então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimos de farinha, serão levedados, e cozerão a primícia, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares, as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. E então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil os fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Enquanto cegarde a cega da vossa terra, não acabará de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará, e eu sou o Senhor vosso Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação.
nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. E então afligirei as vossas almas ao 9 do mês, à tarde, uma tarde, a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Agora a última festa. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor ao dia 8º. Tereis santa convocações e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Essas são as solenidades do Senhor que apregoarei para a santa convocação, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício de libação, cada qual em seu dia próprio, além do sábado do Senhor e além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, ao 15 dia do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias ao dia 1º. Haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. Somente até aqui. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado já por nós termos louvado o Teu nome, orado e termos lido a Tua palavra. Agora pedimos que o autor da palavra nos ajude a compreender as Escrituras, mais uma vez, como naquele dia após a Tua ressurreição, e conversando com os discípulos, Pai, e a Bíblia diz: o Senhor os lançou até em rosto, dizendo: nestes e tardos para ver, para crer em tudo que os profetas e os salmos falaram, e foi-lhe aberto o entendimento e compreenderam as Escrituras. Assim, Deus abra nosso entendimento para compreender as Escrituras para esse dia, para que possamos nos posicionar com todos os eleitos, porque, como diz a letra daquele antigo hino, está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Assim, Pai, ajuda-nos, toma-nos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmão. Irmão, eu li, é bom que os irmãos, porque se for a vontade de Deus, a gente quer voltar a esse assunto aqui. Você diz: nós acabamos de ler aqui que são festa, solenidade entre Deus e os judeus, festa, né? 7 festas que Deus exigia. Deus falava a Moisés, disse: fala a Israel sobre isso. Falava a Moisés: fala a Israel. Então, o Israel guardava essas festas. Então, eles iam 3 vezes ao ano e fazendo essas festas com uns detalhes como que Deus dava ali para eles. Aí você diz: mas nós somos gentios, nós não temos nada a ver com Israel. Assim, né? O endurecimento vem em Israel para que a salvação chegasse até nós. Mas você sabe que eles não sabiam, né? Porque eles não viveram no tempo para isso. Mesmo nossos irmãos de eras passadas não souberam, né, de coisas que nós sabemos hoje, coisas que, mistérios e coisas escondidas, tipos na Bíblia, né, que estava falando da noiva, falando da redenção, falando do plano de Deus, falando do que Deus tinha na mente dele, porque Deus tinha algo em sua mente. E desde o Velho Testamento, durante todos os episódios, Deus estava projetando aquilo, né, para o povo, e eles mesmos não sabiam porque agiam daquela maneira, faziam daquela maneira. Como nós sabemos, histórias assim, parece assim, por que o Espírito Santo colocou o livro de Esther na Bíblia? Ó? Por que o Espírito Santo colocou o livro de Ruth na Bíblia? Né? Uma Moabita, né? Por que o Espírito Santo colocaria sobre Noemi
o marido de Noemi saindo da terra onde era proibido por Deus, ou seja, era um pecado. Os judeus, quando saíam da sua terra, eles se apostatavam. E um tempo de pressão, de perseguição, ou seja, perseguição não, de fome, escassez, e o esposo de Noemi sai com ela, os 2 filhos, e vai para Moabe, sai da sua terra, onde Deus disse para que ele não saísse, né? Que teria problema. E Deus coloca tudo aquilo na Bíblia, e tudo aquilo foi registrado, o homem inspirado por Deus colocou. Hoje você entende, a Noemi não sabia, você vê que ela volta de lá, da terra, né? Quem já leu o livro de Ruth aqui? Levanta a mão. O livro de Ruth é pequeno, né? O livro Ruth, Esther, irmão, uma vez foi Marquinhos, perguntou o livro de Esther, 4 capítulos, né? Ó, Esther, quem leu o livro de Esther? Esther é bem menos, né? 4 capítulos, né? Olha, irmão, temos que ler, né? Vê que o Paulo elogiou, parece que o discípulo de Bereia, se eu não me engano, porque o discípulo de Bereia, eles eram pessoas que eles examinavam o que Paulo pregava com as escrituras. Olha como é que Deus quer. Para você estar seguro, você tem que examinar, você tem que saber o que significa, né? Então, você tem que ler. E hoje nós ainda temos o privilégio de que tem pessoas que às vezes, irmão, eu não consigo ler muito por causa eu leio da enjoo, alguma coisa assim, mas hoje você tem o grande privilégio, né, da internet, da modernidade. Você diz, eu não consigo ler, mas eu posso ouvir, né? Eu não consigo ler uma mensagem do irmão Brano, a mensagem da graça, a mensagem Marquinhos estava falando sobre a era de Efesianos, os Efésios. Eu não consigo, irmão, aquela literatura é grande assim. Então você vai lá, bota na internet e tem lá, você bota o celular, uma caixinha e tal, e fica ouvindo toda a gravação, e você vai aprendendo sobre. Então, está muito fácil hoje, mas você tem que saber que o diabo não quer que você se intere nesse assunto. E esse assunto está falando de você. Você tem que parar e se importar com isso. Mas o Espírito Santo coloca o livro de Ruth, de Esther na Bíblia. Aí elas não sabiam, né? Noemi, né? Ruth, Esther, então não sabiam o porquê daquilo, né? Então aquilo estava falando de redenção, porque depois que a Noemi sai com o esposo e tem problema lá, Deus permitiu os problemas, e quando ela volta, ela precisava ser redimida, ou seja, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela, como judia, precisava de um parente redentor que pudesse dar nome ao esposo dela, assim por diante, porque ele abandonou a terra. E aí quem já leu sabe que ali aparece mas ele tinha condição, porque esses parentes redentores pela lei de Deus, ele primeiro tinha que ter condição, tinha que ser um homem rico, condição para isso. Segundo, ele tinha que ter bem parentesco com a pessoa, parente mais próximo, condição e querer fazer isso também, ele não era obrigado a fazer, né? Então ele redimia, restituía aquilo que a pessoa perdeu ali, né? E no caso, tinha uma pessoa próxima, mas quando foi dito a esse homem, que para redimir Noemi, ele tinha que redimir Ruth, e aquele homem olhou e disse, Ruth é uma moabita. E vocês sabem que Moabe vem lá, a descendência de Moabe vem lá de Ló, né? Os moabitas, ela era pagã, o seu pai era sacerdote, então você vê, ele disse, não, essa mulher estrangeira não. Se fosse só a questão de Noemi, ela é judia, do meu povo. Então ela voltou, né? Sem filho, sem marido, e agora vem essa nora dela aí. Essa mulher estranha eu não quero não vou de mim não, porque ela está ligada a ela, né? Então eu não vou. Então, mas era um plano de Deus. E Boaz já veio e disse, bom, depois dele, o mais próximo sou eu. E Boaz se apaixonou por Ruth também, e foi ali, e você disse, estrangeiro, não tinha nada a ver com eles. Então eles não entenderam nada, eles não souberam. Boaz, se você perguntasse a ele não sabia, entendeu? Mas ele estava desenvolvendo um papel ali, estava representando Cristo. Noemi também estava desenvolvendo um papel maravilhoso. Também, você vê que quem ensina a igreja, você vê que Noemi fala com Ruth, quando eles chegam no local, e ela disse assim, vai peregrinar na terra, nos campos de Boaz, vai lá, de Boaz, porque ela sabia ele é um bom homem, né? Olha o que nós acabamos de ler aqui, olha como é que o nosso Deus é generoso, como deve ser o seu coração como o coração do seu Pai Celestial. Ele olhava, vamos por exemplo que nós todos plantássemos milhos e tudo mais.
A ordem em Israel era: vocês tudo plantam milho, não é verdade? Então, quando a pessoa vai colher o milho, ou o trigo, seja o que for, o quanto que você puder pegar, você leva para a colheita que você vai, né, vender e tudo mais. Aí Deus dá uma ordem seguinte: ó, os do canto você não colhe, e os que cair no chão, as espigas, você não pega, para que o estrangeiro e o pobre, quando passar ali pela sua lavoura, ele tenha o que comer. Deus pensando no estrangeiro, você vê? Então, o que é um coração de um cristão, né? E então, aí quando Noemi volta para a terra, junto com Ruth, que era uma estrangeira, mas a decisão de Ruth já estava falando algo muito maravilhoso conosco. Você vê, olha a sua decisão com a palavra, e você sendo estrangeiro e estrangeira, nem sabia quem era Deus. Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensa e pecado, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aí disse: pela graça, esse favor imerecido, nós somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Não tem bonzinho, pecou mais, pecou menos, né? Não. É a graça. Graça quer dizer favor imerecido. Pela graça sois salvos, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a Ruth representava a gente, porque ela lá, junto com o seu sacerdote, junto com o seu povo, olha só, com o seu Deus, olha quem era você, uma noite como essa. Vê se você pensava em Deus. Onde estava o seu pensamento? O que os príncipes da potestade do ar botavam na sua cabeça, é isso que você fazia. Você vê o que o mundo faz? Ele preenche a cabeça das pessoas com tanta bobagem, com tanta coisa, a pessoa fica ali naquela ilusão, e a vida até se autodestruindo, mas fazíamos a vontade dos pensamentos e que os príncipes da potestade botam na cabeça da pessoa, segundo a concupiscência da carne. Então Ruth estava lá, além de estar em Moabe, que era uma terra, um povo estranho, fora, afastado de Deus, e ainda com o seu sacerdote. Daqui a pouco chega uma família de judeu lá, vai morar em Moabe, vê os planos de Deus. Vai morar lá, não sei quanto tempo eles ficaram, foram morar lá, e Ruth começou, não sei, encontrou lá um dos filhos de Noemi, e gostou, e tudo mais. A órfã também olhou e tal, e disse: mas eles são judeus, nós somos de Moabe, outra religião, tudo mais, talvez você e eu reprovaríamos na hora. Não, sabe uma coisa? Vocês estão tudo fora, ó. Estão tudo excluídos, estão tudo fora. Mas tinha um plano de Deus. Eles já estavam fora da terra. E ali teve um casamento. E daqui a pouco o pai morre. Os meninos, os rapazes morreram também. Isso aqui é muito bonito, irmão, essa história. Você vê que o nome deles também teve sentido com relação Malon e Quilion, me parece. Um significava doença, outro morte, alguma coisa assim. E não é que eles morreram mesmo? E as pessoas acham que não tem problema. Não, eu vou escolher um nome aí. Cuidado com os nomes que você vai botar no filho, filha. Depois você vai ter problema, né? Aquela criança, aliás, vai ter problema, né? Mas essa é outra parte. Mas aí eles morreram, aí morreu também. Aí Noemi ficou desesperada. Mas Noemi ouviu assim: ó, tá chegando, tem pão na casa de Deus. Sempre na casa de Deus tem pão, irmão, tem alimento. Ela teve notícia que Deus visitou a terra dela e trouxe mantimento. Aí ela voltou, igual o filho pródigo, né? Ela voltou, ela veio. Só que ela é justa, né? Ela chegou para as moças e disse assim: ó, vocês ficam aí, né? Elas choraram, Orfa chorou, a Ruth chorou muito. E não, eu sou justa. Fica aí, rapaz. Aí nessa cidade, Moab, vocês outros rapazes aí, vocês casam, vocês têm direito. Vocês são viúva. E aí a Orfa chorando, aí a Orfa, pois é, então eu vou beijar você, sogra, e vou ficar mesmo, né? Fica aí. E era Deus no programa. Mas a Ruth disse: não vou voltar não. Não, mas fica aí, insistiu uma assistência de lá e de cá, fica aí. Ó Pedro também, Jesus falando com Pedro. Foi 70 logo embora, quando Jesus disse: quem comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles olharam assim: quem é ele? Eu sou um ministro. Não estou entendendo isso aí. Não é ele está pensando que a gente é canibal ou vampiro? Beber do sangue dele, comer da carne dele? E ele não explicou nada, ficou quieto. Foi logo, Jesus perdeu 70 ministros. A palavra, né? Cada palavra ali revelada, começou a fazer a separação. 70 foram embora. Você pensa que Jesus bajulou os outros 12 que estavam ali? Não, 50 aí, porque eu já perdi 70 homens aqui. Sabe como é que era? Olha a igreja grande que eu estava aí. 70 ministros.
e já foram embora, e vocês seguram aí um pouco aí, tem a ver como é que fica, né? E aí Jesus olhou para ele e disse assim, vocês não querem ir embora também não? Tem que saber, né? Tem que saber quem é. Por isso, o cristão tem que saber quem é ele, irmão. Tem um antigo hino que diz, se você não vai, não impeça a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Ah, mas a mulher não quer, pai. Mas o filho não quer. Mas a mãe não quer. Olha, mas é você, é o seu nome que está no livro da vida do Cordeiro. É você que Deus redimiu. Deixa eles na mão de Deus, ora por eles, mas não saia debaixo do sinal, porque quem te protege é o sinal de Deus. E o sinal de Deus é o sangue de Jesus. E o sangue está na palavra da hora, amém? E ela, aí a Ruth falou que não vou, eu vou seguir você. E deu uma declaração, disse, não vou, você vai, eu vou com você. Se você passar a noite num lugar difícil, eu passo ali também. Passa frio, eu passo ali também. Aonde você pousar, eu pouso. Aonde você ficar, eu fico. E o seu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Aí a Noemi disse, não tem jeito não. Essa não tem jeito, tem que ir. Aí foi junto, né? Elas não sabiam. E aquela decisão daquela moça não sabia. A decisão de Ruth foi como a decisão de Rebeca também, né? Foi Rebeca? Que o filho de Abraão veio para chamar uma moça, arrumar uma esposa para Isaac, né? Foi, conversou com os pais, disse tudo a Deus, já me deu o sinal, é essa moça aí, porque eu fiquei bem no poço esperando, e disse para Deus, meu senhor Abraão falou assim, o anjo do Senhor ao qual eu sirvo vai te guiar, e guiou nele, irmão. Glória a Deus. Veja bem, o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor está guiando todos os eleitos do Senhor. Você não vê, mas tem um anjo cuidando de você. Tem um sobrenatural movendo, porque senão, irmão, esses demônios, principalmente no lado religioso, eles tinham acabado com a sua mente, irmão. Porque eles facilmente nos jogavam dentro de uma religião, teria um sistema denominacional, ou nos jogavam dentro de uma incredulidade que você seria inimigo dessa mensagem. Você estaria pregando falando até mal dessa mensagem, como tem gente falando. Mas como há um sobrenatural de Deus em você e te mostra a palavra, aí você reage como Pedro. Pedro foi 70, mas a decisão de Pedro estava tão seguro que, um exemplo, se os 11 ali e os outros esposos ficassem só Pedro, ele não falou pelos outros, mas por ele, por segurança. Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Glória a Deus! Entender, quando você entender que essa mensagem tem palavra de vida eterna, ela mexeu com a sua alma, irmão, nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é essa segurança que a gente precisa para essa grande batalha espiritual, porque nós estamos numa batalha espiritual dia e noite, irmão, dia e noite. Você vê lá que Lúcifer com os seus anjos e Miguel com os seus, e uma grande batalha no céu, e ele foi jogado para a terra. Mas veja, Miguel que representa Cristo, Cristo é a palavra. Então, Apocalipse 12 diz que aquele dragão com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. A cauda desse dragão significa a mentira que ele contou para enganar aqueles anjos. Ele é especialista em contar mentira, irmão. Por isso Jesus disse, o diabo aparecerá no meu nome, que se possível for enganaria até os meus escolhidos. Mas quando a mentira dele vem para mostrar que você venceu com Cristo lá e está vencendo aqui, você não crê na mentira dele, você fica com a verdade de Deus. Amém. E ela que te segura. Então a Ruth disse, não vou não. E a Rebeca também, ela tomou a decisão, os pais falaram para a moça, porque nunca tinha visto aquele senhor, veio buscar um esposo para o Isaac, né, que era o filho do seu senhor, pediu um sinal a Deus, ficou ali na viração da tarde, no entardecer haverá luz. Amém. E foi lá onde as moças só apanhavam água, e lá ele ficou. Ele disse, Senhor, eu tenho que levar uma moça, e é da parentela, e eu tenho que levar, mas como é que eu vou saber? E eu não sei, Senhor, como é que eu vou saber quem é que eu vou levar para Isaac? E o meu Senhor fez um juramento, mas tinha algo ali especial. O anjo do Senhor ao qual eu sirvo vai te guiar. E irmão, aquele mesmo anjo, claro, o ministério dele foi especial, mas lembra que aquele anjo apareceu para ele e disse, não beba, não fuma, não corrompa o teu corpo com mulheres. Há uma obra contigo quando tiveres maior idade, irmão. Esse sobrenatural te acompanha, ainda que você saia por caminho errado, por isso o eleito desvia, mas o sobrenatural vai atrás dele. Mexe com ele de maneira tão tremenda que ele só se tranquiliza quando está na presença de Deus. Se
cigarro foi jogado fora antes de fumar, bebida foi jogada fora, foi chamado de efeminado, foi chamado disso e aquilo, mas ele teve maioridade, a obra foi feita, olha vocês aqui, vieram para a mensagem. E no mundo todo, né, a mensagem. E aí a família da moça de Rebeca disse assim, espera um pouco aí, a gente vai tratar. Ele disse assim, ó, eu vim com um propósito, levar a moça, e já foi dado o sinal. Deus deu um sinal, porque ele pediu, a moça que me der de beber, eu vou pedir água a uma delas, aí elas vão chegar, eu vou pedir água, Senhor. Ele orou, está chegando as moças, na tarde, viu aquele moço parado, perto dos poços, e ali com o camelo, cansado, os camelos também, querendo água. Eles vão pedir, Senhor, no secreto, né? Por isso tem uma oração que você não fala, não. É no pensamento e espera, porque o pensamento chega gritando no céu. Aí disse, a moça que der água, me der de beber, e der os camelos, essa é a moça. Aí ele ficou quieto. Aí sai Rebeca lá, aquele dia, não sei se ela foi mais cedo ou mais tarde, mas foi na hora de Deus. E quando ela chegou, o homem estranho, imagina aí naquele tempo então, dá-me de beber, ela olhou e viu que ele estava querendo água. E ela olhou e percebeu que os animais também precisavam de água. Ela correu, imagina como é que aquela moça não trabalhou ali, porque dar água a um homem sedento é fácil. Agora, matar sede de camelo, É difícil. né? Não é? Eu não sei quanto litro um camelo bebe, mas eles andam muito, né? É um reservatório grande, né? Então, quantas vezes ela voltou na fonte e botava água, e o homem olhando, alguém falou assim, que estranho. O moço devia, a menina deu água a ele devia pelo menos dar água aos camelos, mas ele estava aguardando, era um sinal de Deus. E a moça ia lá, e botava, e voltava, e botava, e era um sinal. Veja, ela percebeu, o que aconteceu? Ela deu de beber aos camelos, foi o sinal. Ele foi para a casa dela e tudo mais, explicou, o povo todo entendeu da família, e eles queriam que ela ficasse mais uns dias lá, e ele disse assim, e fica, não fica, tal, tudo mais. Ela não conhecia o noivo, nunca tinha visto o noivo, fica, não fica, espera mais um dia, aí diz, vamos deixar com ela. Você decide, disse, o que você falar, sabe o que ela falou? Eu quero ir. Ué, como é que pode? Estranho, um homem era estranho, o noivo não conhecia, mas irmão, o que dantes conheceu, também predestinou. Deus saberia que você ia ouvir a voz do seu pastor. Há um hino que diz, escuta a voz do seu pastor, segue-me, sim, segue-me. E você diz, seguirei, sim, seguirei. Ela decidiu, Ruth decidiu também, e foi, e você sabe o que aconteceu. Boaz veio e redimiu a Ruth e tudo mais. Rebeca veio e encontrou com Isaac, né? E ela voltando, aqueles mesmos camelos que ela trouxe, ela estava montada no camelo, num deles, né? E veio aquela comitiva toda voltando, chegando já no pé da propriedade de Abraão. Isaac tinha saído para orar, à tarde de novo, olha aí, no entardecer haverá luz, ó, à tarde de novo, e ela viu Isaac, ela não sabia quem era ele, ela só perguntou ao Eliezer. É igual a noiva perguntando ao mensageiro, que Deus usou irmão nos calos aqui. A gente não adora o mensageiro, não. Mas a noiva, ela perguntou assim, quem é aquele moço que está vindo lá? Ele respondeu, é o meu Senhor. Aí, Luscar, ela pulou do camelo e foi de encontro a ele. Você, Eliezer, mas peraí, rapaz, eu tenho que ter alguma adoração, alguma coisa assim, né? Eu vim, eu trabalhei, eu fui lá, o sinal foi dado, eu trouxe a moça, agora ela solta do camelo e vai em direção ao seu Senhor. Ela só queria saber, assim está a noiva de Jesus Cristo. Quem é aquele que apareceu? Quem é aquele que apareceu lá no Monte Pôr do Sol? É o meu Senhor. Ela está fixa nele. E ela chegou até ele. A palavra chegou até ela. O casamento se formou. E ele vem levá-la em breve. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E quando Rebeca entra, ela foi para a tenda com Isaac, irmão. Olha, você diz, como que pode tudo isso, irmão? Oh, isso foi uma causalidade, isso aqui é um amor à primeira vista. Não, irmão, isso foi o que dantes conheceu, também predestinou. Ele falando do nosso irmão Paulo, né? E parece que Jeremias, né? Antes que te formasse na madre, eu te conheci, não foi? Fala para Jeremias e para Paulo também, né? Antes que te formasse na madre, eu te conheci, e as nações te dei como profeta. Deus te conhecia muito antes, irmão. Bem antes de você nascer, bem antes dessa geração, Deus já te conhecia. E agora você está começando a conhecê-lo também.
E o grande segredo é esse, a grande revelação é essa. Não é também com relação à leitura bíblica, é bom você ler para entender. Mas conhecê-lo é ter vida, porque quando você conhece Jesus, a vida entra em você. Então você vê que esses são esses tipos, eles não sabiam, Ruth não sabia, Rebeca não sabia, Eliezer, tudo desenvolveram um papel e eles não sabiam. Aí quando você começa a ler agora, você diz, então Senhor, o Senhor quer dizer que em Rebeca o Senhor estava falando de Cristo, de uma noiva, aquele Eliezer representava um mensageiro, Apocalipse 17, era uma mensagem que viria, e o entender de Rebeca é que a noiva entenderia, mesmo com toda a crítica e zombaria e tudo mais, eles tinham que estar aí. Janes e Jambe tem que aparecer, deixa eles, irmão, deixa os incrédulos aparecer, deixa os murmuradores, os críticos aparecerem. Eles estão aí para isso, para criticar, eles não entendem, deixa os 70 ir embora. O plano é com você, não é com eles. Glória a Deus. Se fosse com eles, eles estariam aqui. Alguém diz, sabe por que eu deixei a mensagem? Vai para a internet, como disse o pastor Júlio, é verdade. Agora a internet, o pessoal abre um canal, aí virou púlpito de muita gente. Está cheio de gente sabe aí. Por que eu deixei a mensagem? Por que eu deixei a mensagem? Agora vergonhoso. 50 anos na mensagem, se forma pastor, aí levantado como pastor, aí agora que abre os olhos, por que deixei a mensagem? Aí a mensagem é falsa, o mensageiro é falso. Mas se vivesse no dia do irmão Brano, eu duvido que falaria isso, porque homens muito mais intelectuais e entendidos, querendo pegar falha em suas visões e nos seus ensinamentos, foram testados diante de Deus e disseram, venha e diga-me se eu estou errado. Quantas vezes o profeta disse na mensagem assim, quantas visões foram contadas já, desde que vocês sabem, quantas delas, centenas e centenas, diga-me, vocês estão obrigados a me escrever, diga-me qual delas falhou. E ninguém dizia nada. Agora hoje se levanta e diz, aquela visão falhou e tudo mais. É fácil dizer do lado de cá, né? Mas não estava lá para dizer isso. Mas eu só estou te dizendo que esse cenário tinha que chegar. É assim mesmo. Eles têm que aparecer. E sabe o que isso faz com o eleito? O eleito dá mais glória a Deus. A crítica à mensagem reforça que ela veio de Deus. Porque seria um contraste, porque João Batista foi criticado, né? Jesus então foi criticado e zombado, né? E se faz filho de Deus, está dizendo blasfêmia. Paulo foi chamado até de peste, Paulo e Silas, pelo que ensinou, né? Paulo disseram que era heresia o que ele ensinava. Paulo tinha tanta revelação, diz, no caminho que muitos chamam de heresia, eu adoro o Deus dos nossos pais. Então, é assim, essa verdade hoje, ela vai ser bombardeada mesmo. Ela vai ser bombardeada, mas acontece o que a mensagem está fazendo com a sua vida. E você pode ver, bom, se ele deixou, é porque ele nunca esteve nela. Mas uma coisa eu sei, a mensagem está me transformando. Ela está me mudando. Porque não é a mensagem de William Branham, a mensagem é a Bíblia. Se essas revelações que vocês pregam, e que o irmão Branham pregou e vocês pregam, é a Bíblia. Está na Bíblia. Então, esses tipos, irmãos, e nós agora entendemos. Agora, veja bem, acaba que a gente nem vai dar tempo de falar aqui dessas festas, né? Mas Deus sabe, na próxima a gente vai entrar com mais detalhes. Mas veja bem, eles viveram de tipo. José com seus irmãos era um tipo. A rejeição deles, José vai para o Egito, José não estava entendendo nada. Ele só sabia que era um homem que Deus falava com ele. O Jacó amava extremamente a José, entende? Mas os irmãos já odiavam a José. Não dá para você entender que os judeus rejeitaram a Cristo? Veja, ele era muito amado do pai e seus irmãos o rejeitaram. E José sendo jogado para lá, vendido, jogado num buraco, saiu do buraco, da cova, olha aí, tudo é o tipo de Cristo. José foi para a prisão, e lá tinham 2 prisioneiros, e eles contaram o sonho, e José, Deus deu a interpretação, e disse que um voltaria para o palácio, e o outro morreria. Olha lá na cruz o que aconteceu, um foi salvo, e o outro se perdeu. Então, todos esses tipos, essas coisas, mas igreja, nós não vivemos mais no tipo, agora tudo está revelado, irmão.
Agora não é mais um tipo. Irmã Cristina, qual tipo que você deva ser lá para frente? Miriam, Marco, Luz Carlos lá. Que tipo temos que ser? Não, irmão, não há mais tipo. A sombra, ela vai aparecendo e você vai levando a sua mão. Daqui a pouco a sombra desaparece e é a sua própria mão. Hoje nós podemos dizer, não é mais tipo, não é mais sombra. Agora ela, a noiva, é ele, a palavra. Glória a Deus. Ao ponto que ela está com um poder tão tremendo, que Deus tem comissionado ela. Ele tem escrito até uma carta para ela. Eu esqueci qual a era que está, né? Uma carta para a noiva. Sabe o que Deus disse dessa noiva, que parte dela está aqui, e no Brasil e no mundo? Sabe o que Deus disse? Satanás foi na primeira noiva. Deus deu uma noiva para Adão e deixou Adão e protegeu ela, fica atrás da palavra, e falou com Adão também. Satanás foi lá primeiro e vocês sabem o que aconteceu lá em Gênesis, né? Lá no jardim. Foi lá, tentou a mulher e causou tudo aquilo, né? Então, depois de eu ter uma noiva para Cristo, uma noiva em Nicéia, a igreja veio com o batismo do Espírito Santo, e lá em Nicéia, lá no concílio de Nicéia, Satanás chegou de novo e derrubou. Mas aí Deus já veio e já falou de uma noiva agora, e já disse de antemão, essa não cairá. Essa não cairá, porque essa, antes de Satanás chegar, Deus chegou primeiro. A noiva de Jesus Cristo, ela não tem receio, não. Rebeca não ficou com receio. Mas quem é aquele moço? Ele disse, é o meu Senhor, pronto, está decidido. E ele tomou Rebeca e levou para dentro da tenda. Então, veja, casou-se com ela. O Senhor Jesus, através da palavra, chamou as igrejas pentecostal, as demais, para um contato mais íntimo. Você sabe que Deus e a igreja é igual marido com mulher. O que acontece? As igrejas, elas ficaram só com um namoro com Cristo, tá? Elas são namoradeiras, namora Cristo e o sistema religioso, é assim. Entende? Então só assim, Jesus, queremos a cura, queremos isso, queremos aquilo. Você vê que elas estão mornas, né? Então, como já foi pregado aqui no domingo, elas estão mornas. Então, mas Deus estava chamando as igrejas para uma intimidade mais profunda, um contato. Vocês estão entendendo? Quando um homem casa com uma mulher, ele não está no estágio de namoro, nem mais de noivado. Ele casou, ele entra ela, quer dizer, ela pega a semente dele. Deus chamou a igreja para a parte mais profunda da palavra. E a igreja denominacional, a igreja de Laodiceia, as demais igrejas, disseram, não, nós não queremos. Elas rejeitaram a parte profunda da palavra. Mas quando chegou uma noiva, ela aceitou. Quando ela aceitou, a semente de Deus entrou nela. Dentro dela está gerando filho. Que filho é esse? Jesus Cristo, a palavra encarnada. Por isso o profeta disse que a igreja se alimenta do corpo, palavra do Filho do Homem. E é aí que está o grande problema, né? Não pode se aprofundar, irmão. Você pode se aprofundar sim, que você vive em qual era? Você vive na era do leão, do boi ou do homem? Qual era que você vive? Eu não falei da outra para não, né? Senão está muito fácil, né? E a águia ainda voando, irmão. E você sabe, olha a diferença da águia para um leão, né? Mas o leão é forma, o leão corre para lá, corre para cá, mas o leão está limitado, né? O boi também, o homem também. A águia ainda é uma águia voando. Ela tem uma capacidade, uma habilidade de ver longe, né? Deus pode falar para esses eleitos entre linhas que eles entendem. E você começa a ver você em toda a Bíblia, porque você vê Cristo. Quando você vê Cristo, você vê você. Porque ela está nele. Então esses tipos, então nós vamos entrar, hoje não vai dar, mas essas 7 festas de Israel, vou precisar da Viviane, né? Viviane, Beatriz, né? Fazer um desenho para a gente poder entender e a gente se aprofundar nisso. Por que essas festas, a gente vai botar no quadro ali, quem sabe domingo, se Deus nos permitir, e vamos estudar isso aí, irmão, vamos se inteirar, esse assunto te pertence, esse assunto é maravilhoso, e você quer a vida espiritual, quer se aproximar de Deus, ora e leia a Bíblia, e você vai se aproximar de Deus. Entende? Afaste-se do mundo, ora e leia a Bíblia. Então a gente quer saber, 7 festas, por que Deus exigiu para Israel que tivesse 7 festas? Olha, Deus está exigindo um sábado para Israel. Vocês trabalham 6 dias. Olha aí, a igreja adventista do 7º dia, né? Que guarda o sábado, né?
Eles pegam isso aqui, tá? Vocês trabalham 6 dias, o 7º não, vocês não trabalham, ninguém faz nada, não pode fazer nada. Veja que ele no 7º descansou. Mas você vai entender por que Deus fala isso com eles. Mas quem eram eles no Egito? Não era escravo? Lá no Egito eles tinham descanso de 7 dias, do sábado? Não tinham. Deus é tão maravilhoso, eu libertei vocês e estou dando aí um presente a vocês, um dia de descanso para vocês. Olha aí, isso, o sábado, ele fala o sábado do Senhor. Mas veja, isso também é um tipo. A gente vai entender, se Deus nos permitir, como essas 7 festas está na vida cristã. Tem que estar, irmão. Primeiro começa com a festa da Páscoa. Páscoa quer dizer a morte do Cordeiro. Você passa pela morte do Cordeiro, você entra ali, você é circuncidado, entra ali em Jesus Cristo, aí você começa a festa depois do Cordeiro ao pão asmo, não é isso? É isso? Aqui? Festa do asmo, não é isso? Cordeiro asmo, não comer nada fermentado. Você entra em Cristo e tem uma palavra sem mistura, nada de sistema denominacional. Ó, a vida cristã, olha aí. Aí depois você tem a festa das primícias, né? Porque escolhi o primeiro trigo lá, que mostra que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então você está ali, você é ressuscitado. Olha, veja bem se você não é ressuscitado hoje, irmão. Vocês que vieram de igreja, vocês que vieram do mundo, sabe o que aconteceu com vocês espiritualmente? Uma ressurreição. Vocês saem de dentro do sistema, vocês saem de dentro do mundo. Olha a sua mente como era antes, olha como você pensava antes. O que aconteceu? O poder de Deus já ressuscitou você, irmão. Quantos que foram ressuscitados aqui, até das coisas do mundo? Tem gente que não conseguia viver sem isso, sem aquela música, sem aquele cigarro, aquela novela, aquela programação, aquelas outras coisas, sujeira, pornografia, assim por diante. E você agora, aquilo não te domina mais, ele já ressuscitou você. Sabe o que ele está dizendo? Já está começando uma ressurreição no lado espiritual, ressuscitando você das coisas do mundo. E daqui a pouco é seu corpo que vai ser transformado e você vai embora. Então veja bem, então você ressuscita com Cristo, a terceira festa, né? A festa das primícias, né? Eles pegavam lá, eles iam lá na lavoura de trigo e diziam assim, os primeiros grãos, amadureceu, pega lá nos carros sua, pega lá, a irmã Serena sua, aí trazia diante do sacerdote. Aí o sacerdote pegava aqueles trigos e começava a balançar diante de Deus, mover diante de Deus. Aí você fica incomodado quando você vê alguém assim, aquele irmão fica cantando. Tem gente que, eu já vi gente criticando a igreja que canta, normalmente os irmãos lá da África, eles cantam dançando mesmo, né? Tem gente que dança mesmo. Esse pessoal aí fica, irmão, que isso? Então, veja bem, eles podiam pegar o trigo nos carros, chegar diante do sacerdote, pegar e dizer aqui, Senhor, mas queria que movesse, Deus queria que movesse o trigo. Irmão, quem disse que a dança é do diabo? A dança é de Deus. Ele é que perverteu. Ele é que perverteu. E os adoradores do diabo fazem melhor do que muitos crentes na igreja. Porque eles vão para o baile, eles dançam mesmo. Eles não querem nem saber, não tem vergonha. Eles dançam, mas uma coisa sensual, né? Criancinha já dançando e tudo mais. O crente na igreja, talvez houve um tempo atrás, uns anos atrás, que tinha gente escandalizada até em bater palma. Que isso, irmão? Aqui tem vida. Isso aqui não é uma coisa de necrotério, não tem vida. Se tem vida, tem emoção. Se expresse para o seu Deus. Você canta. E se você quiser levantar a mão? E se a gente tivesse um dia de Davi, hein? Já pensou, Luiz Carlos? Davi no nosso culto aqui? Hein, Charles? Começasse a cantar ainda aqui. Davi ia levantar ainda, ele ia tocando harpa, mas de repente ia levantar aí, ele ia dar um salto aqui pelo meio e até lá onde está o diácono, ia voltar e dizer, irmão, esse irmão está meio empolgado. Ei, Davi, não quis nem saber. Mas, Davi, você é rei, você vai quebrar o protocolo, né? Tem gente que, você está pastor, né? Vai quebrar o protocolo, você é o rei, Davi. Você está emocionado? E da primeira vez, ele só cometeu um erro, né, na entrada da primeira vez com a arca para Jerusalém. Por causa do sacerdote, e ali botaram em carros novos. Mas da segunda vez ele acertou, estava tudo certo, e Davi entrou, aí Davi pôde festejar. Irmão, eu não sei o salto que Davi dava, mas a Bíblia diz que ele pulava e soltava, ele não queria nem saber. Tinha soldado olhando ele, servo olhando ele estava tão alegre com o Senhor, com o retorno da arca. Davi pulava, e tinha servo, tinha serva. Aí a Mical, uma das mulheres de Davi, olhou pela janela e disse, ridículo.
um rei pulando diante do povo. Vê, que isso, gente? Não, cuidado aí, né? Cuidado com o ritmo. Tudo bem, você não vai ter um ritmo mundano. Mas, irmão, afinal de contas, cadê a alegria do Senhor? Esdras disse que a alegria do Senhor é a nossa força, né? O gozo do Senhor, a nossa fortaleza é. Os músicos têm que ter estímulo sim, bate, toca, o pessoal aí também tem que ter. Veja, João deu um exemplo para a gente aqui no domingo, o filho de Julinho, estava ali empolgado e batendo, e eu vi que tinha hora que o sono pegou ele, e mesmo dormindo não perdi o ritmo não, eu dava uma olhada, o olho fechando, eu falei, rapaz, esse consegue, porque você dorme, você perde sentido, né? O olho fechando, que ele estava meio cansadinho, mas seguindo o ritmo, não falhou não. Quando o Luiz Carlos terminou a pregação, sabe quem iniciou as palmas lá? Foi ele. A igreja está toda paradinha, daqui a pouco começou aquela palma devagarinho. Foi ele. Então, irmão, Deus quer ver isso. Esses molhos têm que ser movidos. É alegria. Imagina esse povo de Israel quando chegava lá. Irmão, traz aí o trigo. E aí eles moviam o trigo assim. Aí Deus gostava desse movimento. Deus gostou de ver Davi. Aí Mical foi ficar lá de Davi. Ridículo. Ser um rei, ficar pulando diante do povo e tudo mais. Deus amaldiçoou ela não teve mais filho. E, irmão, não entender essas coisas é ficar estéril espiritualmente, mas a Bíblia diz, não sejais estéril no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que gerar, irmão. Estéril é mulher que não gera. Uma igreja estéril não gera nada, não traz o filho, não gera nada, mas nós temos que ter, tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Esse povo lá fora tem que ver a alegria de Deus em nossos corações. Como é que eu vou pensar por uma mensagem dessa, que eu chego lá tudo quietinho? O irmão disse, irmão, eu fui lá no culto, mas eles botaram a fita, todo mundo quietinho, cochilando e tal. Aí o povo disse, cadê a alegria deles? Não, Jesus ressuscitou e tudo mais, não há um estímulo. Irmão, tem vida sim. Às vezes o pastor Paulo assustava a igreja, lembra? Tá todo mundo, daqui a pouco ele dava um amém, uma aleluia lá. Quase que cai meia dúzia do banco. Mas é isso, irmão. Então, eles moviam o trigo. Aí, a terceira festa tem a ver conosco. É a ressurreição em você, traz vida. Aí sabe o que Deus disse? Assim, depois dessa festa do trigo, conta 7 semanas e no próximo dia, Pentecoste. Você diz, veja bem. Então, depois do trigo, 1 semana, 2, 7 vezes 7? 49. Mais 1? 50. Penta não quer dizer 50? Pentecoste. Olha aí quando desceu o Espírito Santo, certinho? Então, essa festa tem que estar em nós também, irmão. A festa pentecostal. Você tem que ser um verdadeiro pentecostal. Você diz, já passei pela festa do Cordeiro, a festa do pão ázimo, a festa da primícia, a ressurreição. Pão ázimo não como coisa, só a palavra sem fermento. Ressurreição. Agora, a festa do Pentecoste, penta, né? 5. Então, desceu o Espírito Santo. Aí depois da festa pentecostal, nós não lemos tudo aqui. Aí vem a festa toca a trombeta para a festa da expiação. Agora, olha o detalhe do dia da expiação. O Moisés, é no dia 10 do mês 7º. Você inverte e dá o quê? Apocalipse 10 e 7. Olha o 10 e o 7 aí. Moisés, no dia 10 do mês 7, a festa da expiação, onde os pecados eram perdoados. A palavra de Apocalipse 10 e 7, a revelação de Deus, vem até a você, irmão. Aí está a expiação, aí está o perdão, o sangue da hora está em sua vida. Glória a Deus. E depois dessa festa, a expiação, a igreja está perdoada. Olha, ou você entrou pela festa da expiação, Deus te deu o perdão, você não sente condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Saímos de Romanos 7, entramos em Romanos 8, amém? Você diz que acabou a festa? Não, não acabou. Aí vem a 7ª, é a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que mesmo quando eles entraram na terra, Deus disse assim, essa festa vocês têm que, essas festas eles guardavam, né? Eu acredito que até hoje eles guardam, porque eles não receberam o Messias. Então, ele disse assim, mesmo você na sua casa, por exemplo, os Carlos Lenice, sua casa aqui, aí chegou, os Carlos, festa dos tabernáculos, você é um judeu, então, ficar 7 dias, né?
uma semana, né? Tabernáculo 7, uma semana, vocês vão montar uma cabana ali no quintal, não vão cuidar da sua casa, fica ali, dentro da cabana ali. E por que Deus está fazendo isso? Ele falou, estou lembrando Israel que vocês no deserto montavam suas cabanas. Olha aí, todas as festas. Ele disse, mas o que essa festa tem a ver comigo? Eu já passei pelo cordeiro, eu já passei pelo pão ázimo, eu já passei pela primícia, né? Eu já passei pela festa pentecostal, eu passei pela expiação. Cabana para nós hoje, temos que fazer isso hoje. Ele está te dizendo o quê? Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí Paulo disse, não abrir e fechar de olho antes de a trombeta. Você vai, antes da última trombeta, você vai deixar esse velho corpo, ó, e você vai entrar para a tua festa da cabana, e você vai embora daqui. Você diz, oh Deus, tudo isso, veja, isso é tão claro, mas porque nós vivemos no dia da voz do sétimo ano. Isso está na mensagem, festa das trombetas, né? Então, Viviane, e depois eu vou passar para você o gráfico falando de todo esse capítulo, é o capítulo de Levítico 23 todo. Então, falando sobre essas festas, a gente quer parar e estudar sobre ela e se inteirar e entender ela para que quando o Espírito Santo estiver usando um irmão e falando sobre essas coisas, você tem que entender a linguagem. Por exemplo, quando Deus, imagina se nós chegássemos aqui na igreja e dissessem assim, ô igreja, o nosso José está vindo, vai nos arrebatar. Aí quem não entende a escritura, José? Quem é esse moço? É Jesus que vai levar a igreja. E José é esse? Mas você que entende, José era um tipo de Cristo, vendido lá para o Egito. De lá ele arrumou o quê? Uma esposa egípcia. E teve 2 filhos lá. Mas o que aconteceu? Seus irmãos vieram até ele. Olha os judeus vindo. Olha os 144 mil lá. Olha o Benjamim. Vindo até a ele. Mas você vê que José o quê? José foi humilhado. José foi jogado lá embaixo. José só não foi morto que a mão de Deus protegeu. José era um escravo. José foi acusado lá pela mulher de Potifar. Deus moveu, trouxe ele, e Deus levantou ele de tal maneira e botou ele do lado de Faraó. E Faraó disse, só o que me separa de José aqui no Egito é o meu trono. Ele é o homem que vai mandar, ele vai governar tudo. E José ficou um homem poderoso. Quando José ia chegando, passando, as trombetas tocavam, as pessoas olhavam, vem José, o grande governador. Quem estava capinando, limpando o canteiro, seja o que for, José, tocou a trombeta, José está chegando. Ele largava a ferramenta e tudo, dobrava o joelho. José está chegando, José está passando. José não entendia, na época eles não entendiam. José virou um homem totalmente poderoso, mas nós sabemos também, eles humilharam Jesus, rejeitaram Jesus, cuspiram nele, bateram nele, humilharam ele. Mas a Bíblia diz, Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Para que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E quando os olhos deles olharam, Apocalipse capítulo 1, creio que é versículo 7, Apocalipse 19, eles olharam e ele vem montado num cavalo branco, vem ele e a sua noiva, lá vem ele, e os homens vão olhar e vão dizer, monte caia sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Nesse caso, é lá no juízo final, né? Mas quando ele vier com sua glória, e diz que eles olharão e dirão, aqueles que o transpassaram, se lamentarão. Mas veja bem, você sabe que ele está vindo, ele é o nosso José. José era um tipo, nem Jacó, você sabe, Jacó, se a gente pudesse voltar no tempo, aí o Luiz Carlos hoje poderia falar com Jacó, pudesse voltar lá no tempo, eu disse, Jacó, tu está fazendo uma capa para José, você ama muito a José, né? José é amado seu, né? Um menino, filho de Raquel, se eu não me engano, né? E Raquel morreu, José nasceu. Você está fazendo uma capa para ele, com tanta dedicação e tudo mais. Você está botando cores na capa, Jacó? Eu estou com uma inspiração aqui. Bota 3 cores só, porque senão fica muitas cores, fica estranho, né? Ele, não, são 7 cores. 7. E essa capa, ele bota, cobre o José. Ele não sabia, ele estava inspirado. Isso falava de 7 eras da igreja, isso falava de uma noiva. Irmão, você vai entender que toda a Bíblia fala de você. Se ela fala de você, e a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é a sua palavra, então você é uma parte de Deus, irmão. Você é um filho de Deus que está nessa terra. Paulo chegou a dizer, principado, potestade,
presente, futuro, porvir e porvir, e toda, nada e nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é que vai separar você de Deus se você é uma parte de Deus? Como é que vai separar? Né? Você diz, você é uma parte tão profunda de Deus que você foi tirado dele lá no Calvário, né? Lá foi tipo, né? Mas estava lá na mente de Deus. Então, irmão, a gente vai parar por aqui por causa da hora, mas depois a gente vai ver direitinho aí e vamos ver. E a gente quer saber, Senhor, em qual das festas que eu estou? Você precisa passar por todas elas. Agora, é interessante que você não podia ir para a festa das cabanas, nem das primícias, nem das as outras festas, se você não passasse pelo Cordeiro. Começava pelo Cordeiro primeiro, a Páscoa. Aí você vem, né? Você vem pela Páscoa. Agora você vê o que ele fez para nós, irmão? Olha como ele abriu nossos olhos. Olha como ele nos mostrou. Você sabe a história de Israel. Israel pensa de você que você é um pagão e tudo mais. O que eles pensavam de Ruth? Ah, vem essa mulher estrangeira, ela era pagã e tudo mais. E Deus tinha um plano com ela. Então, essa noiva que está hoje aqui, e essa noiva vai se assentar com ele no trono, porque é o rei e a rainha. Entende? E sabe o que Paulo fala? Vós vão julgar os vivos e os mortos, até o poder para julgar. Você sabia que até para pessoas que você pregou, e as que rejeitaram, os que aceitaram, Deus vai colocar na sua mão para você decidir? É difícil, Senhor. Mas se Deus botar na sua mente, agora na sua mão assim, ou você pode errar, eu também, tipo assim, não, esse eu não quero, não, esse aí não. Mas você vai estar com outra mente, né? Senão você vai, entra todo mundo, né? Mas você vai estar com a outra mente, né? Veja, qual a mente que você vai estar? A Bíblia fala o quê? Que nós temos a mente de quem? De? Então você pode julgar. Amém? Porque Ele é em você, irmão. Ele está em nós. Glória a Deus por isso. Amém? Tudo é maravilhoso. Então, nós precisamos do Cordeiro. Nós precisamos de todas essas festas. E nós agora já estamos... Nós temos a expiação. Israel não tem, tá? É por isso que as festas, as trombetas, elas tocam em Apocalipse 9... Porque a trombeta, quer dizer, a trombeta é um toque de trombeta que eles entendiam a linguagem, que era uma convocação para festa, guerra. Então, mas o toque tinha que ser certo, tá? Quando era festa, eles entendiam toque de festa. Quando era toque de coisa, é de guerra, né? Eu lembro até tem um filme de Os 10 Mandamentos, né? Aí eles tocam, faz um barulho no arraial, aí o Josué fala assim, o povo está em... Não sei se ele fala em guerra, ele disse não, aí Moisés fala com ele, isso não é som de guerra, né? Eles estavam em idolatria. Então, mas os toques da trombeta, quando eles tocavam, era para o soldado se preparar para a guerra, mas havia toque para a festa. E o toque da trombeta de Apocalipse 9 foi exatamente igual ao amor de Deus. Você tem a expiação, você aceitou o Cordeiro. Você vê que Pilato pega a expiação, Pilato não vai falar da expiação, porque ele também rejeitou, né? Tinha oportunidade. Pilato olhou para Jesus, Pilato olhou para o povo, Pilato olhou para Barrabás, e Pilato disse, nas vossas festas é conveniente que saltam preso. Então, Jesus já estava todo machucado, apanhou e tudo mais, pelas escrituras, né? E Barrabás, o criminoso, aí chamou Pilato e disse assim, é costume que vocês saltam preso, tá bom? Então, o que é que vocês querem que eu salte, né? Aí eles disseram, Barrabás, prisioneiro, criminoso, Barrabás. Aí ele olhou certamente para ele. Mas, e Jesus chamado Cristo? Aí o povo grita, crucifica-o. Ó o poder das palavras. Viu, irmão? Como é que temos que saber o que falamos? Crucifica-o, e que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Eles não sabiam o que estava falando. Eles estavam tão seguros de que, equivocadamente errado, totalmente errado, ele era a palavra, ele disse, quem de vós me convence de pecado? Mas a multidão bem forte, crucifica ele, e que seu sangue caia sobre nós. Não tem problema não, nós estamos certos que estamos falando, caia sobre nós e sobre nossos filhos, quer dizer, a geração que vem depois de nós cai também, não tem problema não vai ter erro nenhum não, sabemos o que estamos falando, pode soltar o criminoso. Mas o que Jesus fez? Não fez nada, não, mas pode soltar. Aí o que acontece? Eles estavam dizendo que Jesus tinha errado e tudo mais. O que aconteceu? Logo no ano 70, só no ano 70, já houve uma coisa horrível lá em Jerusalém. O general Tito entra em Jerusalém, Jesus advertiu os discípulos, eles saíram antes, e Jerusalém quis reagir contra o general romano,
O que ele fez? Ele chegou em Jerusalém, cercou a cidade, aquela estratégia de guerra, e disse, não deixa, pronto, não, ninguém sai, ninguém entra. E se ninguém sai, ninguém entra numa cidade, como é que vai ter comida e água? Enquanto tem mantimento lá dentro, aí eles vão se mantendo, mas vai acabar. É uma estratégia de guerra. Vai acabar, foram comendo, bebendo, acabou. Aí o que adianta dinheiro? Acabou. Né? É igual aquele filme do Titanic, né? Tem uma cena que o camarada quis comprar a posição no barco, melhor com um funcionário, sei lá, alguém lá do barco lá. Aí pegou dinheiro e deu a ele, tipo assim, bota ele para mim num lugar melhor. Aí o camarada pegou o dinheiro dele e jogou tudo fora. Quer adiantar todo mundo pro fundo do mar? Quer comprar? Então, e comendo, bebendo, acabou. Irmão, aí disse que eles foram assim, que agora? Acabou a comida. Lá fora os inimigos, os soldados cercaram tudo, aqueles romanos mal, cruéis e tudo mais. E gente, acabou a comida, tem mais não. Tem capim. É sério mesmo. Comeram capim, né? Se você ver, parece aquele historiador Joséfo, né? Fala muito, ele era um historiador, ele era judeu na época, né? Mas ele não é cristão não, mas um historiador, o profeta fala sobre ele, e muitos pregadores falam sobre ele, um homem bem verídico da história, presente ali, que ele conviveu, tudo contemporâneo. Então ele conta, né? E outros mais historiadores, comeram o capim da cidade toda. Aí acabou o capim, a fome está apertando, gente morrendo de fome, comeram casca de árvore. Aí foi comendo isso, comendo aquilo. Aí chegou o que por fim? Eu não vou comer meu filho, as mulheres dizem, mas eu posso comer o seu, depois você come o meu. Olha que coisa que chegaram, irmão. E foi coisa horrível, lastimável, né? Canibalismo e tudo mais e tal. E não estavam aguentando mais nada, foi horrível. Vai, que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. E quando eles estavam bem fragilizados, sabe o que eles estavam fazendo? Jeová sacrifica uma ovelha, Jeová vai nos livrar, Jeová. Eles rejeitaram a expiação do dia. Por isso é preciso ter a expiação da hora, irmão. O que nos protege é o sangue de Jesus Cristo. E Jeová, eles disseram aquilo. Daqui a pouco aqueles soldados rebentam aqueles portões e entram, destruindo tudo. E foi um banho de sangue em Jerusalém, aqueles que ainda não tinham morrido de fome e tudo mais. E destruiu tudo, irmão, acabou com tudo, foi uma destruição. Os judeus se espalharam para tudo quanto é lado. Eles foram espalhados, e os que escaparam e tudo mais e tal. Veja bem. E depois a geração deles, olha a geração deles, olha a palavra que os pais falaram. A geração deles como é que sofreu, até na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem como é que os judeus sofreram, né? Quem já leu um pouco da Segunda Guerra Mundial, sabe como Hitler e Mussolini, né? Pegava aqueles judeus, pendurava, e horrível, né? Botava em câmara de gás, matava eles com gás, como está escrito no livro de Apocalipse, né? E atirava até acabar todas as balas. Disse, gente, que sofrimento, o que esse povo está passando? Que sofrimento, que coisa, mas os judeus já vêm sofrendo e tudo mais e tal. Primeiro, Deus estava com trombetas tocando para levar eles para os 144 mil para a sua nação. E segundo, palavras tinham sido ditas, que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Cuidado com as palavras. Pode ser que amanhã, depois da manhã ou não, mas isso vai apanhar lá atrás. Tem gente sofrendo hoje de coisa que ela falou lá atrás. Lembra daquela mensagem do pastor Jorge Linhares? Bênção e maldição? Casal que não gerava filha, não gerava, foram até ele, disse, pastor, fala, ora por nós, pastor, não conseguimos, cada vez que a esposa engravida é menino, não vem menina e tudo mais. Ele teve uma visão na hora, e ele disse, eu tive uma visão aqui, a senhora, quando era pequena, a senhora estava num poço lavando roupa? Sim, era eu mesmo. Quando você estava lavando a roupa lá, Deus me mostrou uma visão, você sofria muito, você olhou para o céu e você disse, Deus, quando eu casar, nunca deixa eu ter uma filha, porque a mulher sofre demais. Aí ela disse, fui eu mesmo, pastor, eu disse isso. Então, você se arrepende disso? E ele orou para quebrar a maldição. Então quebrou a maldição, ela engravidou e teve uma menina. A palavra lá atrás estava seguindo ela, irmão. E tem gente que amaldiçoa até a sua geração. Olha aqueles judeus, caia sobre nós, caia sobre nossos filhos. Depois que eles morreram, os filhos deles sofreram. Os judeus muito perseguidos na Segunda Guerra Mundial, como morreu aqueles judeus, como sofreram e tudo mais. Então, temos que ter cuidado com o que nós falamos, principalmente diante de Deus. Porque se for de algo de Deus que a gente falar e for contra o Espírito Santo, Deus pode pôr um selo assim, ó.
pecou contra o Espírito Santo, selou o destino, diz, você vai conseguir, você vai ver seus 50, 60 anos, vai até te abençoar, até abençoar, trabalhar, pagar seu dinheiro, vai até se sentir feliz e tudo mais e tal, mas seu destino foi selado quando tu disse que o Espírito Santo era o diabo. Então a coisa é mais séria do que nós pensamos. Mas, irmão, essa expiação chegou para nós. O sangue de Jesus está sobre a noiva. Olha a noiva aí desfrutando disso tudo. Mas esses nossos irmãos ficaram sem expiação. Agora Deus disse, mas eu preciso levar eles para a expiação. Mas Israel não pode ter sua expiação espalhada pelo mundo. Então, a trombeta tocou. Aqueles demônios se levantaram em Apocalipse 9. Vieram, a Segunda Guerra Mundial sucedeu, os judeus sendo torturados de todo jeito. Tudo bem, muita gente sofreu também, mas os judeus eram alvo, um grande alvo deles, a ponto que alarmou todas as nações e disseram, Israel tem que ter um lugar para eles. Leva Israel para a sua nação. Israel se estabeleceu em sua própria nação. Agora Deus disse, agora sim, agora eu vou mandar 2 profetas para vocês, para trazer a expiação para vocês. As trombetas tocaram, Israel recebe sua expiação, mas eles vão receber, você já tem a sua expiação. Não temos que estar muito agradecidos a Deus? Então você pode dizer com a sua alma, eu recebi a minha expiação. Glória a Deus por isso, né? A expiação, o Espírito Santo hoje está em você, porque o sangue está sobre você. Você sabe que Jesus derramou seu sangue por você lá no Calvário. Então ficamos felizes por isso. Veja, não é coisa, não tem muita coisa aí dentro. Amém? Não, os caras. Olha aí dentro. Irmão, né, dessas festas judias, quanta coisa tem. Irmão, isso aqui é eterno, irmão. O irmão Brana fala, vou tocar em alguns pontos só sobre o selo. Isso aqui é eterno. Marquinhos vem aqui, Luiz Carlos vem, outro irmão prega e tudo mais. Você pega um versículo aqui, ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo isso, ele vai abrindo. Você já prestou atenção? Que o pregador não tiver cuidado, ele sai totalmente do tema? Eu não. Você começa a falar da festa, você entra para o lado de Ruth, você entra para o lado de Esther, você entra para o lado de Rebeca, daqui a pouco você entra para o sistema e quando daqui a pouco, é porque tem vida ali dentro, a coisa vai se desenrolando. Então, deixa essa palavra entrar em você, ela está trazendo vida eterna para você. Glória a Deus. E as águias do dia, elas querem alimento fresco, tá? A águia come alimento fresco. E você já viu? Os filhotinhos do leão, eles quando nascem, eles precisam de quê? O que a leoa dá a eles? Não é leite? E do bezerro, não é? E os filhos dos homens também, não é? Não precisa de leite? Mas a águia precisa de leite? A águia dele pequenininha, desde no ninho, ela come o quê? Carne fresca, não é? E quem traz carne para ela? Não é a mãe? Bico a bico. Ela pega a carne, ela abre o bico e coloca. A águia precisa de carne fresca. A igreja hoje está precisando desses alimentos profundos. Carne fresca para dar asa a ela e ela voar e ir embora. Então não deixe o diabo botar coisa na sua cabeça. Cuidado, não toca nessas partes. Irmão, essas águias sabem. Diz assim, é isso que eu preciso ouvir. Quando nós fomos visitar a prima da Sirlene lá e falou uma palavra sobre a alma, ela disse, é isso aí que você falou, é isso aí, é a alma que precisa ser tocada. Então, tem coisa que você e eu estamos precisando ouvir. Quando você ouve aquilo, a fé desce ao teu coração e você descobre que você é um eleito e você é um eleito. Amém. Ninguém mais tira isso de você, tá? Você é o menininho do espelho, tá? Que você já conhece a história, né? O menininho, coitado, pobrezinho do interior, conhecia nada, nunca vi um espelho na vida, imagina. Às vezes alguém brinca com um animal, né? Pega um gato, um cachorro, bota em frente ao espelho, você vê ele briga com ele mesmo, né? Não sabe o que é espelho, né? E o menininho nunca viu o espelho, nunca viu. Aí um dia, vamos visitar a tia. Aí foi visitar lá um parente rico. Aí a mãe subiu para conversar lá com a tia dele. Está lá, casa grande, 2 andares, e ele passa no corredor, subindo a escada, um espelho bonito lá. Quando ele passou, ele viu um menino, passou igual a ele, aí ele parou e disse, é um menino ali. Aí ele andou, o menino andou também. Aí ele voltou, o menino voltou ali. É um menino. Você como é que ele não brigou com o espelho, né? Fosse brigão. Levantou a mão, o menino levantou, sacudiu. Aí ele gritou lá de baixo mesmo. Mamãe! Aí a mãe veio. Mamãe, ele sou eu, o menino sou eu. É isso que Deus quer fazer o tempo todo. Ele está dizendo, isso aqui é você, irmão. E sabe uma coisa? Você não pode ficar aqui, você é águia, irmão. A águia voa alto, a águia não fica aqui. Não pode segurar a águia nessa. A águia tem que ser coisa profunda, tem que subir, tem que bater a asa.
Glória a Deus por isso. E a águia tem bico para comer carne, ele rasga com bico, come, tira o pedaço da carne e come. E a mãe vem voando, bate aquelas duas grandes asas. Você não vê quando a mensagem está sendo pregada para você? Você não sente ele, sua grande mãe águia Jeová? Ele bate as asas assim e vai lá no seu bico e bota o alimento. Você diz, não é o irmão tal, não é o irmão dos caras, não é o irmão Marco, não é o pastor tal. É a minha mãe águia, ele está alimentando a minha alma. E está dizendo, bata as asas. Bate as asas, você não é daqui, você é das alturas. Bate as asas, começa a planar e você vai embora daqui. Ficamos de pé? Amém? 20. Vamos cantar esse hino então? Já posso ouvir o grito da águia? E depois estaremos orando. Irmão, sexta-feira então, nós teremos culto de oração. Às 7h30, né? Mas eu vou confirmar para ver se vai haver o culto realmente no sábado. Lá em Volta Redonda. Senão a gente pode fazer um culto de consagração. Glória a Deus por isso, né? Eu até pensei, esse hino eu não conheço, né? Um hino que fala sobre a expiação, eu recebi a expiação. Mas depois a gente pode treinar esse hino aí, esses hinos, né? Que são mensagens maravilhosas, né? Então pense nisso, irmão. Cada vez que você lê a Bíblia, deixa o Espírito Santo te mostrar. Aí você diz, eu estava lá na história de José. Eu estava lá com Moisés. Eu estava lá no Calvário. Eu estava com os eleitos no dia de Paulo. Eu vim através da palavra. E eu estou com os eleitos na era de Laodiceia. Não dentro da era, fora da era, né? Eu estou na palavra que saiu da era, rejeitada pela era de Laodiceia. Você está em Cristo. E quem está botando alimento no seu bico é o próprio Cristo, tá? Ele está alimentando você. Alimento da hora. Fechamos, ou seja, levantamos nossas mãos e cantamos esse hino. Já posso ouvir o grito da águia. Já posso ouvir o grito da águia. A mensagem, me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia. Você tem ouvido esse grito? O que ele diz? Redenção. Povo predestinado, porque é chegado o momento, que subir. Do outro lado, corpos preparados. Do outro lado, corpos preparados. Nos espera. Há uma terra além do rio. É o céu. Já posso ver. Apocalipse 10:7, me chamando, me chamando. O que ela te diz? Já posso ouvir o grito da águia, me dizendo, redenção. Em breve, irmão, estaremos cruzando esse rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior, é ver ali aquele que o seu sangue nos deu salvação.
Aleluia. Você é uma águiazinha, você ouviu? Me chamando, Me chamando. Já posso ouvir me dizendo. já posso ouvir o grito da águia. O que ela te diz? Me dizendo, redenção. Me dizendo. Me dizendo, redenção. Palmas para Jesus. Oremos. Levantamos nossas mãos. Senhor Deus, nós te damos graça, porque podemos ver, Pai, pelo Espírito, que nós não estamos aqui por causa das curas. Como no dia que o Senhor estava na terra, por causa da multiplicação dos pães, dos peixes, a ressurreição dos mortos. Nesse ministério de Apocalipse 10, 7, quando o Senhor deu aqueles 2 sinais ao profeta, milagres aconteceram, milhares de pessoas já o acompanhavam, o seguiram, vieram. Oh Deus, vários avivamentos, teve ali vários pregadores saindo pregando a cura divina. Mas hoje nós podemos entender que nós fomos chamados pelo grito da águia, Senhor. Deus, aquela mensagem que eles rejeitaram, que eles abandonaram, quando a abertura da palavra veio, eles abandonaram o mensageiro, e eles não sabiam que a Escritura estava se cumprindo nele, de Apocalipse capítulo 3, botaram Jesus para fora do sistema, ao ponto que ele disse: eu que estou à porta e bato. Mas veja bem, você aceitou a palavra do dia e a palavra da hora. Pai, obrigado, porque a semente de Deus, ou seja, a vida de Deus entrou em você. Você o recebeu. E a parte profunda da palavra está gerando Cristo em você. Assim, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, um sono de paz. E ajuda-nos a pensar seriamente nesse assunto. A Bíblia, ela não pode ser estranha para você. Você tem que se identificar com ela, com essa mensagem. Você tem que saber o que você está fazendo aqui, quem é você, da onde você veio e para onde você vai. Você veio de Deus e você está voltando para Deus. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite tranquila, um sono de paz. Abençoe a todos. E oramos que o poder da palavra cure nossa irmã que está doente, enferma, e aquele que está com dificuldade espiritual, que a palavra agora, Pai, o liberte, o transforme, porque a palavra é Deus, e Deus é a sua palavra, e quando recebemos a palavra, Deus está entrando em nós, e aonde Deus está, o mal tem que sair. Olhe por todos os pedidos de oração, continue conosco, Pai. Muito obrigado. Nós oramos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Dê um abraço ao irmão, sua irmã, e diga para ele: você recebeu a expiação, nenhuma condenação há para você. Você tem o sangue da hora e do dia. Uma condenação para quem está em ti, Jesus, pois a vida completa está pelo sangue que perdeu na cruz. Exército de provas virão, investida do vil tentador.
abençoe os irmãos.